saiu aqui Salmos 25, abrir. Pode chegar mais pertinho. Salmos 25. Pode filmando aí, a palavra de Deus. Salmos 25, versículo de número 8. Davi roga a Deus que o livre dos seus inimigos e perdoe os seus pecados. 25, versículo 8. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Verso 10. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. Então nós vemos aqui no Salmo 25, nesses 3 versículos, mas nós vemos aqui que Davi roga a Deus, quer dizer, ele implora a Deus que os livre dos seus inimigos e perdoe dos seus pecados. E foi o que ele fez e o que ele fazia, porque surgia muitos que queriam destruir a vida desse rei. Mas ele era uma pessoa forte, uma pessoa guerreira, mesmo de ter cometido o pecado com a mulher de Urias, do adultério, e ali teve as consequências devido àquele erro, mas ele se lançou na presença de Deus, e Deus o perdoou, foi com ele. E surgiu muitos inimigos contra este rei. Na própria casa dele teve o Absalão, seu filho, que ali quis tomar o reino dele à força, e teve sérias situações que era para esse rei ter desistido, que veio contra ele, mas eram as consequências que ele deveria ter que ele ia enfrentar, e que ele enfrentou. Mas permaneceu em pé, porque ele era o escolhido de Deus. Então ele pedia a Deus que livrasse dos seus inimigos, que eram muitos, tanto os inimigos distantes de outras nações, como também inimigos de sua própria casa. E se levantou muito contra a vida dele, mas foi um escolhido, apesar das suas falhas, mas foi um escolhido de Deus. Foi preparado ele para aquele reino, para reinar em Israel, aquele povo. E Deus sempre foi com ele nas batalhas. Deus sempre foi com Davi e nunca o deixou. Deus foi com ele quando moço, quando criança, enfrentou ali aquele gigante Golias, o derrubou, e assim sucessivamente Deus foi com ele quando Saul o perseguia para o matá-lo, e tantas coisas na vida deste rei que aconteceu. E ele diz, escrevendo os seus salmos, aqui no capítulo: bom e reto é o Senhor, porque Deus é bom. Mesmo que venhamos ser falhos, porque o ser humano é falho. O ser humano, a tendência é sempre a fraqueza da sua carne. Mas o rei aqui diz, o rei Davi: bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Porque Deus ensina, instrui os pecadores para largar dos seus erros, para ser luz, para servir a Cristo Jesus.
E aqui diz também no versículo 9, guiará os mansos retamente, porque o próprio Senhor Jesus, no capítulo 5 de Mateus, o ex-cobrador de impostos Mateus, ele escreveu, né, ali as palavras de Jesus, que os mansos herdarão a terra. Então a mansidão tem que estar conosco, guiará os mansos retamente. Então os mansos na mansidão, no momento da luta, das tribulações, aqui diz o próprio rei, guardará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o caminho. Aí, então os mansos são ensinados, são instruídos a andar no caminho. Qual é o caminho? O caminho de Cristo. Porque Jesus foi manso. Manso no momento que a adversidade vem, que o tamanho do problema vem e a mansidão coopera no momento da situação parece que não ter solução. A mansidão leva a chegar aos pés de Cristo. Olha só o que diz aqui. E todas as veredas, veredas é caminho, todos os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. Duas coisas, conserto. Conserto vem através de aliança. E testemunhos, porque nós vemos um dos maiores testemunhos em saber da criação de Deus, que criou os céus, criou a terra, fez o homem à sua imagem, à sua semelhança, dos seus testemunhos.